Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos essa tarde, né, ao nosso programa no canal Formação Continuada, né, a nossa série Diálogos, Educação e Pesquisa. A nossa série tem por objetivo estimular o permanente diálogo entre os profissionais da educação e as universidades, né, bem como as instituições que realizam pesquisas relacionadas à área educacional. Essas pesquisas muitas vezes têm em vista, né, a observação de alguns fatos, né, dentro da área da educação, e com foco muito importante, muito precioso para todos nós, né? Mas esse programa tem este olhar, né? Que propõe uma construção coletiva de conhecimentos para a melhoria contínua da educação no estado de São Paulo. Na tarde de hoje temos um convidado especial, né? O professor Rafael, daqui a pouco eu passo a palavra para que ele possa também se apresentar melhor, né? Ele vai falar conosco sobre um tema bastante interessante, né? O título da sua pesquisa é o ensino médio e os alunos e o que dizem, né, os jovens estudantes dessa etapa da educação básica, né? Algo bastante pertinente e muito importante para todos nós. O professor Rafael, na tarde de hoje, vai falar um pouquinho do resultado dessa pesquisa que foi realizada com os alunos do ensino médio regular e também com os alunos do programa de ensino integral, né? Então, quero dar boas-vindas, agradecer muito, 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 né, a presença do professor Rafael, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar da nossa série na tarde de hoje. Então, eu passo a palavra. Professor Rafael, por favor, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Oi, Tânia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês nessa tarde. É sempre muito bom poder compartilhar o trabalho que vocês permitem que nós realizemos. E tá boa a minha voz? Tá dando para ouvir bem? Então, Sim, tá bom. Rafael, tá tranquilo, viu? Pode falar à vontade. Tá ótimo, então. E hoje, pessoal, qual que é o meu desejo aqui com vocês nessa tarde? É estar compartilhando o resultado de duas pesquisas que eu realizei na rede pública estadual de São Paulo, especificamente com os jovens que estão no ensino médio, tá? Como a professora Tânia disse, o título dessa minha apresentação é O Ensino Médio e seus alunos, o que dizem os jovens estudantes dessa etapa da educação básica. O que é tão importante assim nessa pesquisa que eu procurei desenvolver? Quando a gente consulta a literatura, quando as pessoas vão às escolas para fazer pesquisas, é muito comum queremos ouvir os professores, os profissionais que estão envolvidos nesse processo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, não sei se vocês compartilham desse meu pensamento, desse meu sentimento, mas eu terminei o ensino médio há uns 10, bem mais de 10 anos, gente. Vamos colocar aí uns quase 15 anos. E eu tinha a sensação assim, mas para que eu passei por essa etapa? Qual que foi a finalidade de ter vivido tudo isso? E tem uma... os slides estão aparecendo para todo mundo? A apresentação? Pode projetar agora a apresentação, gente. Depois esse material vai ser disponibilizado para vocês. Só para contextualizar, eu fiz uma pesquisa de mestrado em 2010, tá? No ano de 2009 até 2011. E depois, no doutorado, eu fui para o programa de ensino integral. O foco central que liga esses dois momentos da minha trajetória acadêmica é a minha preocupação com o ensino médio, com esse estudante, tá? Depois, espero termos uma outra oportunidade, eu compartilho com vocês outros resultados da minha pesquisa do ensino integral, que eu acho que contribui bastante para que a gente pense assim, o que acontece lá? O que a gente pode trazer? Eu acredito que nesse momento alguns profissionais também estão aqui nesses dois cenários, no ensino regular e no ensino integral, o que para mim é ótimo. E tenho como objetivo para vocês, como eu já disse, apresentar os resultados dessas pesquisas e trago um questionamento para vocês, que está no Reflitam, que é o seguinte: vocês melhor do que eu conhecem os alunos da educação básica, especialmente aqueles que trabalham com eles no ensino médio, mas eu acho que uma coisa que a gente precisa considerar é quem são essas pessoas. Porque isso, quando eu faço esse questionamento, é considerando assim, nós temos uma vida tão corrida, tão atribulada, são tantas demandas que são dirigidas para vocês, que eu fico pensando assim, será que às vezes a gente consegue saber o que dizem os jovens sobre a escola e o ensino médio?
E essa pergunta, qual é a intenção dela? Por que que ela foi dividida em duas partes? Isso quando eu estava lá desenvolvendo meu projeto em 2010, 2009. Porque, assim, são duas esferas distintas. Eu tenho a escola, que é uma instituição muito maior, e nessa ponta, dentro dessa escola, eu tenho o... Como é que eu posso dizer? Eu tenho o ensino médio como uma das partes, certo? E aí eu me questionei, o que que dizem os jovens sobre a escola e o ensino médio? Depois, para quem tiver interesse em conhecer minha pesquisa, eu trago o título dela na sequência, que é o significado atribuído à escola e ao ensino médio por jovens do terceiro ano de uma escola pública de São Paulo. E uma coisa que eu gostaria de pontuar não é qualquer escola pública, tá? Eu falo para profissionais da rede do estado de São Paulo, mas quem conhece o município de São Paulo talvez concorde comigo que o município pode ser comparado com um país, dada a quantidade de pessoas que nós temos aqui dentro. São mais de 12 milhões de pessoas, é uma rede que eu entendo assim, mesmo sendo no município, gigantesca. E eu fui para a periferia da Zona Sul de São Paulo, é um colégio próximo ao que eu estudei, no qual eu fiz o meu ensino médio, porque o meu desejo era saber assim, será que mudou a percepção desse jovem? Será que ele tem uma outra percepção? Será que esse ensino médio conseguiu estar mais aderente às necessidades que ele manifesta? E aí, de novo, eu posso dizer pela minha experiência que eu participei de um processo no qual eu era ouvido pelos professores, eu conseguia estabelecer esse diálogo. Daqui a pouquinho a gente chega nos 117 sujeitos que participaram dessa pesquisa do ensino médio regular, tá bom? Eu fiz uma pesquisa na escola com os alunos do ensino matutino e do ensino noturno. E aí, só para contextualizar um pouco, essa escola tinha, na época, se não me falha a memória, me perdoem a idade, aproximadamente 300 alunos. Eu tentei abraçar todos os alunos, tudo bem? E eu consegui 117. Isso só para ilustrar assim. Era o número regular de alunos que frequentavam naquele momento. Isso era em 2010, tá bom, gente? Quando eu cheguei na escola. A outra pesquisa que eu desenvolvi, em que também olha para esses alunos, foi em 2016, que tem o título também para vocês, que é Aprendizagens e Relações no Tempo e Espaço Escolares, suas ressignificações no contexto do Programa de Ensino Integral do Estado de São Paulo. Aqui eu foco com muito cuidado aprendizagens e relações no tempo e espaço escolares, porque o programa de ensino integral tem características que são próprias e que são um pouco diferentes daquelas que nós encontramos no ensino regular, tá? Então, qual foi o que me moveu? Nessa segunda pesquisa, eu olhei inicialmente, gente, tudo é aprendizado, eu queria olhar só para o aluno que estava ali no ensino médio, tá? E conforme eu fui tomando contato, eu participo de um grupo de pesquisa na PUC São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, de mestrado profissional, e ali nós recebemos muitos alunos da rede, tá? Pública, particular, e eu também, de 2012 para 2013, eu conheci o programa de ensino integral, e falei assim, por que não olhar? Vamos olhar para o que está acontecendo ali. A gente ouve tanta coisa ruim sobre a escola, que está tudo dando errado, que nada está acontecendo de bom. Eu falei, gente, não é possível. Tem alguma coisa boa acontecendo. E eu escolhi, eu tive bons interlocutores naquele momento, e fui para duas escolas, uma de ensino fundamental, mas com ensino integral, e a outra de ensino médio. Tá? Aqui o meu foco é trazer para vocês assim os estudantes desses dois espaços, mesmo considerando que são tempos diferentes, mas tem uma característica comum que é estar no ensino médio. Tudo bem? E aí tem uma problemática que a gente precisa considerar, que é a seguinte, é o questionamento que aparece a seguir, que é qual o papel do ensino médio na formação dos estudantes? E quando eu penso no papel do ensino médio, eu acho que assim, parece meio simplista falar assim, mas vamos pensar assim, quem são esses atores? Quem são essas pessoas que estão ali? Porque assim, eu brinco com a professora Vera Placo,
que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, que ela, como formadora de professores, reconhecida como formadora de coordenadores pedagógicos, eu demorei um tempinho, gente, para reconhecer a existência nessa escola de outros atores. E foi aí, por isso, que quando eu cheguei no doutorado, eu falei assim, vamos olhar para outras pessoas, vamos conversar com mais gente. Porque, assim, o objetivo que nós temos é a aprendizagem dos alunos e pensando com a quantidade de demandas que é atribuída, eu falo assim, gente, os profissionais do ensino médio são heróis, se a gente for considerar assim, porque tem que dar conta de toda uma demanda burocrática e, ao mesmo tempo, tem que dar conta de atender a várias demandas que chegam para essa escola. Agora, nós temos as escolas que estão com o olhar voltado para o uso dos recursos tecnológicos, o quanto que a vida da gente se transformou, mas a minha pergunta continua. Qual é o papel dessa etapa no processo de escolarização das pessoas, tá? E caminhando, pensando nessa problemática, o que eu indico como 2 pontos que são preocupantes que eu quero dizer assim, na continuação da problemática, que é, nós temos uma educação, de certa forma, que ela é fragmentada, e aqui eu não estou nem entrando naquilo que acontece na escola, vamos pensar no ensino regular, que a cada 50 minutos, por exemplo, toca o sinal, tem que entrar um professor, sai outro, não estou nem falando disso, mas é uma educação fragmentada que deve preparar o sujeito, essa pessoa, para ingressar no mercado de trabalho e para possibilitar a continuidade dos estudos. Aqui eu não estou nem considerando o ingresso na universidade, mas como está lá, que nós olhamos na LDB, em outros documentos, qual que é a função dessa escola? Gente, não é pouca coisa. Pensa o que é preparar alguém. Pensa o diálogo que essa escola precisa estabelecer com diferentes e múltiplos atores. E tudo isso pensando, eu acho que eu tenho acompanhado alguns colegas que trabalham na rede pública, que estão também na rede particular, que assim, a evasão, tá? A evasão, eu acho que principalmente no ensino médio, ela não é uma questão nova, ela é uma questão que preocupa, porque hoje nós temos que considerar que por muitos anos o ensino médio se fez presente na vida das pessoas. Eu acredito que todos que estão aqui nesse momento estudarem o ensino médio que não constava como uma etapa obrigatória. O que era obrigatório dentro da educação básica? O ensino fundamental. E aí a gente pensa, você tem a educação infantil, você tem o ensino fundamental e você tem o ensino médio. É como se você tirasse a cabeça e os pés e ficasse só com o corpo. Como é que você vai fazer essa engrenagem toda funcionar de forma articulada, se a gente sabe que, por não ser obrigatório, muitas vezes o sujeito, por N demandas, e aí eu justifico por que eu fui olhar para as escolas da periferia, porque ali eu acredito que não é que elas tenham mais problemas, mas ali eu acredito que eu tenha problemas que são muito peculiares, de escolas que estão localizadas em outras regiões ou escolas que têm uma infraestrutura melhor. Tudo bem? E isso para a gente pensar assim, em 2013, nós temos a Lei 12.796, que quando a gente pensa em legislação, acho que é importante nós focarmos assim, o que diz a lei, qual é a palavra que está ali, e eu destaco nesse slide assim, a palavra obrigatória, que vem no artigo 4 da LDB, falando assim, essa lei vem para fazer uma alteração na LDB, que dizia que inicialmente obrigatório era o ensino fundamental, depois a gente avança um pouco, em 2009, o ensino médio chega, e em 2013 nós temos esse ajuste ali, dizendo que a educação básica, obrigatória e gratuita, será dos 4 aos 17 anos. Aqui, implicitamente, nós consideramos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Tudo bem? Eu acho que é importante marcar isso, porque, assim, o ensino médio, ele tem um local que é muito peculiar dentro desse processo, pelo fato de, até então, ele não ser entendido como obrigatório, e o sujeito que está lá na periferia, e ele precisa, muitas vezes, ter que escolher entre trabalhar ou continuar na escola, ele prefere pedir para sair. E muitas vezes não é porque ele não veja sentido, mas é porque assim, ele terminou aquela escolarização que era obrigatória, que é o ensino fundamental, e ele vai trabalhar para ajudar a família.
Nesse momento que nós vivemos, por exemplo, no qual nós não estamos atuando presencialmente nas escolas, não como era antes de março de 2020, nós temos várias questões sendo colocadas. Imaginem como está a vida desses sujeitos que vem muitas vezes o pai e a mãe perdendo emprego e eles se sentem na obrigação de contribuir. Eu acho que é importante trazer esse ator, esse aluno, para um local de protagonista dentro desse processo, porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu converso, e eu acredito que também seja a percepção de muitos de vocês, é assim, ele é uma pessoa que sabe o que ele quer, tá? Me perdoe se eu estiver fazendo uma defesa muito entusiasmada desse adolescente, mas eu não acredito em adolescência, mas em adolescências, e nem em uma juventude só, mas em juventudes, é tudo muito plural, assim como nós não temos uma única dificuldade, nós temos diferentes dificuldades para trabalhar, para desenvolver o nosso trabalho, tá? E aqui, gente, o que que nós temos também ainda dentro dessa problemática? Nós temos uma educação, pensando nos programas desenvolvidos pelo Estado de São Paulo, uma educação integral, tá? Pensando em educação assim, aqui de uma forma muito mais ampla, que considera o tempo, o espaço e o ensino, e aqui a gente precisa avançar, se alguém tiver alguma dúvida depois, eu vou passar por esses tópicos só. Nós temos a escola de tempo integral, e não só a que foi desenvolvida aqui em São Paulo, mas a que foi desenvolvida em outros estados do país. Mas qual que era o foco principal dela, semelhante ao projeto da escola de tempo integral? Foi por uma questão eu acredito que atendendo às diferentes pesquisas que foram levadas para que os profissionais tomassem decisões, foi atender uma demanda que chegou para essa escola, que foi a ampliação do tempo. E aí nós percebemos que, assim, apenas ampliar o tempo não é suficiente. Nós precisamos garantir que esse professor tenha tempo para estudar, nós precisamos garantir que esses profissionais tenham tempo para interagir dentro dessa escola, interagir com os seus colegas, com os seus pares. Tá? Eu aprendi isso e eu acredito muito nisso. Nós, docentes, somos profissionais do diálogo. Como é que nós resolveremos problemas se não for por meio do diálogo? Se não for permitindo que um diretor consiga conhecer quem é a equipe de professores que está naquela escola, que o seu coordenador tenha tempo para fazer um trabalho de formação, e eu acredito que nesse processo, nessa movimentação, nós tivemos lá de 2012 para 2013 o programa de ensino integral, que para quem está nele, sabe que nós temos uma estrutura diferente, e quando eu digo diferente, é pensando em questão de condições materiais e imateriais. Nós temos um aluno que fica o dia inteiro na escola? Sim, nós temos um aluno que fica o dia inteiro na escola, mas nós também temos uma equipe que fica o dia inteiro com esse aluno na escola. Nós temos professores com dedicação exclusiva para essa escola, e quando a gente para pensar, o ensino médio tem problemas, eu não acredito que seja apenas o ensino médio, mas o ensino regular, por conta de diferentes questões, esse professor não consegue criar esses vínculos com aquela instituição, nem com aqueles sujeitos que transitam ali dentro. Tá? E eu confesso que, assim, brilho os meus olhos quando eu lembro das experiências que eu tive nas escolas que eu pesquisei, por perceber que, assim, não são tudo flores. Os profissionais não negam os problemas, mas eu acho que é muito gratificante para quem está envolvido nesse programa perceber que, assim, é possível transportar, por meio da discussão, por meio do diálogo, algumas características que são desses sujeitos, potencializar isso para que também possa acontecer no ensino regular, mas pensar as transformações, por isso que eu digo em ressignificações do espaço escolar, novas aprendizagens, porque os sujeitos, de certa forma, estão envolvidos, mas quem nunca, gente, de verdade, pensa aqui agora comigo, quem nunca se sentiu cansado por perceber que parece que está remando, remando, remando e não chega a lugar nenhum? Ou, como diria lá na minha terra, parece que você está nadando e vai morrer na praia. Né? Eu acho que a gente precisa perceber que o trabalho da gente faz sentido. E eu espero que, assim, os dados que eu compartilharei aqui com vocês façam sentido para vocês, e dizendo assim, como eu brinquei antes de entrar, eu tentei fazer, eu reconheço que muitos de vocês continuam estudando, continuam buscando a academia para aprofundar os seus conhecimentos, mas eu tirei um pouco do academicês e trouxe para que a gente consiga dialogar, para que não seja assim, o que ele está falando, gente? Não faz sentido nenhum isso.
tá bom? A metodologia que eu escolhi para desenvolver essas pesquisas, com os alunos do ensino médio, que eu pesquisei em 2010, como aparece para vocês na metodologia, inicialmente foi a aplicação de um questionário, porque assim, eu queria ouvir todos os alunos, eram 300, eu fui preparado para isso, mas para garantir que todos pudessem participar, eu apliquei esse instrumento pela viabilidade. A gente sempre tem que pensar assim, qual é o instrumento mais prático para coletar os dados que eu preciso? Seria utópico, pelo prazo de 2 anos que eu tinha, falar assim, entrevistarei todos. Não, não daria. Fiz o questionário. Na sequência, em 2012, até 2016, na pesquisa na Escola de Ensino Integral, como eu tinha um pouco mais de tempo, eu fiz uma imersão naqueles ambientes, eu escolhi, além da revisão bibliográfica, que faz parte desses dois movimentos de pesquisa, eu fiz também a observação desses diferentes atores, da direção até o pessoal da secretaria. Eu tive essa oportunidade, foram escolas que me acolheram, que abriram as portas para que eu desenvolvesse a minha pesquisa, e eu agradeço a eles. Se tiver alguém aí agora me ouvindo que me acolheu na escola, muito obrigado, sem vocês isso não seria possível, e fazer entrevistas também com essas pessoas, porque depois de observar, assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, é complexo a gente entrar assim no espaço do outro para tentar entender como é que eles estão desenvolvendo uma atividade, e aí a gente faz aquilo na pesquisa que a gente chama de triangulação. Tá, vamos olhar assim, o que diz a legislação, o que diz as pesquisas, a gente observa e depois a gente ouve os sujeitos, para tentar garantir assim a fidedignidade daqueles dados. Tá bom? Eu quero expressar aqui todo o meu respeito pelo trabalho de vocês, que não é simples. Eu passei, no meu mestrado 6 meses indo à escola antes de aplicar o questionário, assistindo aulas, vendo esses alunos. Depois do meu doutorado, foi quase 1 ano e meio de imersão nessas escolas de ensino fundamental e do ensino médio, e assim, eu tiro o chapéu, tá? Se alguém disser que vocês não fazem bem o trabalho de vocês, chama essa pessoa para conversar, porque talvez ela não saiba o que vocês estão fazendo e o quão complexo e específico é trabalhar com o humano, tá bom? Tá aqui, mais uma vez, o meu agradecimento. Aqui, pessoal, a título de informação só, o local da primeira pesquisa, como eu já disse, que vocês visualizam, foi uma escola na periferia da Zona Sul de São Paulo, tá bom? Quem são os sujeitos? Qual é o perfil que vocês verão? Os alunos do matutino eram jovens de 16 a 19 anos, a renda familiar, a composição familiar, desculpa, eram famílias que tinham, considerando o sujeito, de 2 a 8 pessoas, ou seja, famílias grandes, se a gente parar para pensar, a composição familiar, a renda familiar desses sujeitos, até 2 salários mínimos, isso é o que foi declarado, tá bom, por eles, e participaram, eu quis destacar aqui, de 49 jovens do período matutino, 10 trabalhavam naquele momento. Os outros 39 sujeitos ou nunca trabalharam, ou estavam fora do mercado de trabalho, mas continuavam procurando uma ocupação. Tudo bem? Para caracterizar também quem eram esses sujeitos do período noturno, o que nós temos? Eram jovens, a gente tem um alargamento dessa faixa etária que passa a ser de 15 a 23 anos, eu coloquei entre parênteses aí o asterisco 32 e 52, porque me chamou a atenção que nesse grupo de estudantes, 2 tinham uma idade que era muito acima do que a gente espera encontrar dentro do ensino regular. Tá bom? Eu fiz questão de deixar só para compartilhar, porque depois quem for olhar a pesquisa vai encontrar isso e vai falar, Rafael omitiu isso. Não, tá aí. A composição familiar também aumenta, são residências que têm de 2 a 12 pessoas no período noturno. A renda familiar aqui é de 2 a 5 salários mínimos, e eu coloquei o asterisco em 5 salários mínimos, porque assim, há um certo equilíbrio entre entre esses 68 jovens que declaram ter uma renda de até 2 salários mínimos e até 5 salários mínimos. Depois, detalhadamente, se alguém quiser, eu busco esse dado e passo, tá bom? E um dado que não é para se desconsiderar é que no período noturno, de 68 jovens, 43 trabalham, tá? 43 estão inseridos no mercado de trabalho. E eu chamo a atenção, gente, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa considerar, se há uma expectativa
da sociedade que nós preparemos esses jovens para o mercado de trabalho é pensar assim, para qual mercado de trabalho nós preparamos esses jovens? Porque a maioria deles tinham ocupações que eram assim, como é que eu posso dizer isso sem parecer dramático, tá? Quem me conhece talvez saiba que eu sou um pouco dramático, mas eram ocupações que exigiam muito deles e o retorno era muito baixo, tá? Não me assusta que eles procurem na escola, eu acho que assim, só um spoiler, eles acreditam muito na escola, tá? Eles acreditam que essa escola que está aí hoje pode auxiliá-los nesse processo e muitos dos que não desistem é por acreditar naquelas pessoas, naquelas instituições que estão com eles lado a lado. Eu acredito muito numa caminhada que se dá lado a lado. Aquele que vai só na frente, dizendo faça isso, não faça isso, muitas vezes se distancia um pouco daquele que está um pouco para trás. Tá? E eu compreendo que o professor ele tem um papel específico dentro desse processo. Na segunda pesquisa, o local foi também uma escola de periferia na zona norte de São Paulo. É importante destacar que o programa de ensino integral ele foi inicialmente implementado em zonas de alta vulnerabilidade social. Tá? As regiões, as escolas foram escolhidas, aqui não vou explicar a implementação, mas um dos critérios era esse. Eu falei, então eu quero ir para essa escola. Eu quero ver como que esses sujeitos estão dentro daquele espaço, dentro dessa região, trabalhando. E quem são esses sujeitos da pesquisa 2? A escola possui 195, possuía naquele momento em 2015, 2016, 195 alunos, com 2 alunos de inclusão, 7 turmas que funcionam em período integral das 7h30 até as 17 horas. Embora eu tenha observado esses estudantes em diferentes momentos, em diferentes espaços, optou-se por uma questão de metodológica entrevistar apenas 10 estudantes, tá bom? É sempre importante frisar isso. A participação é voluntária, tá? A gente pode observar, eles dão esse consentimento, mas depois, na hora da entrevista, alguns quiseram participar, outros não, e a gente respeita, entendendo que o sujeito é livre para se manifestar, tá? Referente aos dados da primeira pesquisa, quais são os resultados que nós temos? Quando o Rafael foi lá, aplicou o questionário e voltou, o olhar dele saltou para quê? E aí agora a gente pode conferir o seguinte, quais foram os 3 eixos fundamentais? Se eu falo de aluno do ensino fundamental, retorna, Rafael. Se eu falo de aluno do ensino médio, eu penso em um sujeito que está inserido no mercado de trabalho. Então, um dos eixos de análise foi esse jovem, a relação com esse mercado de trabalho, cursos profissionalizantes. Aqui é importante destacar uma estratégia que os alunos indicam, que é a seguinte: eu estou na escola, estou no ensino médio, e eu acredito que, por mais que digam que tenha que me preparar para ir para o mercado de trabalho, o que a escola me ensina nesse momento não está muito em acordo com aquilo que o mercado pede. Então, eu vou procurar um curso profissionalizante. Tá? Eu acho que é um diálogo interessante. Nós temos escolas de ensino médio que desenvolvem uma educação técnica. Eu acho que ela tem um papel muito importante nesse processo. Eu posso compartilhar com vocês. Eu fiz curso técnico depois que eu terminei o ensino médio, não pude fazer concomitante porque eu também trabalhava, tá? Eu tenho algumas semelhanças com esse aluno que eu fui lá conversar. E o último eixo dessa pesquisa é escola/ensino médio. Lembrando que eu perguntei para ele primeiro, olha, olhando para toda a sua trajetória na escola, desde que você começou, o que é essa escola para você? Que espaço é esse que você transita? E depois, como é o cerne da pesquisa, e o ensino médio? O que é esse espaço para você? Como é que você se relaciona com essa escola, tá? E eu posso dizer para vocês assim, parece senso comum isso que eu vou dizer. Quando a gente conversa com o aluno, com o jovem, ele está em grupo, ele parece um sujeito. Quando nós olhamos para esse jovem sozinho, que a gente chama ele para conversar, ele parece outra pessoa. Tá? E aí também, gente, assim, tem outras questões que estão envolvidas, questão do grupo, questão da aceitação, questão de querer fazer parte. E aí, lembra aquela pergunta que eu fiz? Qual é o papel dessa escola e desse ensino médio na formação desse sujeito? A primeira coisa que chama a atenção quando eu olho para esses dados
é o que está aí agora sendo exibido para vocês. Essa escola aparece como um local que possibilitará a construção de um futuro melhor. E aí, de novo, quem é esse nosso aluno do ensino médio? Por que ele pontua a construção de um futuro melhor? Por que ele traz essa questão, que eu fiz questão de destacar em negrito, que é assim, progredir profissionalmente? Porque ele espera, gente, que o que ele aprenda dentro dessa escola possibilite que ele participe de uma entrevista de emprego e ele consiga falar corretamente, ele consiga transmitir uma ideia, ele consiga fazer um resumo, construir um texto, caso seja preciso que ele escreva alguma coisa, que ele se posicione. Então, sim, gente, a nossa escola, eu digo nossa porque eu entendo que eu faço parte desse processo também, ela é um espaço visto por esse sujeito, e aqui eu posso dizer, lá em 2010 e depois quando eu fiz a minha pesquisa no doutorado, ela é um espaço muito valorizado, não apenas por esse aluno, mas pelas famílias. Tudo bem? É importante a gente considerar que muitos desses alunos que estão principalmente no período matutino ou na escola de ensino regular ou na escola de ensino integral, eles têm um certo privilégio que é contar com uma infraestrutura familiar que não demande a contribuição financeira deles ainda, tá? Que não é a realidade vivida muitas vezes pelo aluno do ensino noturno, que precisa trabalhar, que tem outros compromissos, que tem outras responsabilidades, tá bom? E o que a gente vê também como resultado dentro desse processo? Que a escola é um local de preparação para o futuro. E o que é muito bonito, gente, eu acho que a gente não pode perder isso de vista. A gente fala tanto de espaço de convivência para os atores que estão ali dentro, mas o jovem diz, é um espaço de convívio e aprendizagem. É um local no qual eu posso, aqui agora, foi no mestrado isso, mas olhando para o ensino integral do que eu pesquisei, construir o meu projeto de vida. E isso é uma riqueza muito grande, porque eu acho que se a gente consegue olhar a despeito assim, de todas as outras demandas, todas as questões curriculares, todas as coisas que a gente precisa dar conta, se a gente percebe como profissional que esse aluno vislumbra que aquele conteúdo é importante para a construção do projeto de vida dele, eu acredito que isso nos auxilia e nos instrumentaliza para pensar assim, uau, como é que eu vou fazer com que isso que eu estou discutindo aqui agora faça sentido para ele quando ele sair daqui, ou aqui dentro mesmo da escola. Ouvindo dois alunos, como está projetado para vocês, a escola como espaço de convivência é importante para eles porque é um espaço onde eles aprendem com diferentes opiniões, ao mesmo tempo que um aluno aponta isso, que assim, aqui é um espaço de divergência, a gente pode divergir, a gente pode discutir, porque eu estou aprendendo, é nessa discussão, é nessa troca, é nessa interação que eu aprendo. Ao mesmo tempo, nós observamos alunos dizendo, olha, eu gostaria que isso acontecesse, mas infelizmente eu não percebo que isso aconteça. Tem outras questões que impedem muitas vezes esse diálogo, esse respeito. Os alunos dizem isso, e aí também é assunto para outras discussões, o que eles dizem quando eles se referem a respeito, a convivência, e é muito curioso que eu falo assim, eu lembro da minha época de estudante, quando a gente às vezes começava a conversar, já fez as atividades, eu estava com tudo pronto, você virava para o canto para cochichar, o professor falava, para de cochichar, silêncio, não sei o quê. Se quando alguém pede para a gente ficar em silêncio, imagine se vocês estivessem agora em um auditório, comigo falando, quem que resistiria ao fato de olhar para o lado? E eu digo até mais, quem tem isso aqui hoje deve pegar e às vezes está trocando. Você está vendo o que ele está falando? Eu falei que não faz sentido, ele está doido, não estou entendendo o que esse rapaz está falando. Onde já se viu isso, espaço de convivência? Tem que ir lá para aprender. Que espaço melhor para aprender do que o espaço no qual a gente pode conviver com as diferenças, com diferentes opiniões. Graças a Deus não somos iguais, gente. Tá? Aqui na sequência, o aluno diz, ó, o que os jovens indicam para essa escola? Eles desejam que a escola melhore o modo como as aulas são planejadas e conduzidas. Tá? O que eles estão querendo dizer com isso? Me marcou muito a fala dos estudantes, que assim, para mim já está acabando. Eu estou saindo da escola, então eu quero que isso aqui fique bom para quem vem depois. Ou seja, eles conseguem perceber quando a gente fala, lembra de um bom professor ou de um mau professor? Eles talvez, se a gente
pare um pouco para ouvir, e é o que eu acredito de verdade que vocês façam com os seus alunos, que é assim, o quanto que a gente tem para aprender. Porque assim, os conteúdos, eles vão acessar em qualquer outro lugar. Mas ajudar esse sujeito, fazer a intermediação, a mediação, para transformar esse conteúdo em algo que seja aplicável, isso é a nossa função, isso é específico da nossa função. Tá? Tem uma professora que é Maria do Céu Roldão, que ela discute bastante isso e tem uma fala dela que me marca muito, que é: eu só consigo só consigo ensinar alguma coisa para alguém se esse alguém me autoriza a ensinar, tá? E aí é que é complexo, gente. Quem nunca ouviu falar, eu não sirvo para ser professor, não. Repetir a mesma coisa mais que uma vez, Deus me livre, não repito mais nem pro meu filho, que dirá repetir para os outros. E a gente precisa, não é repetir a mesma coisa, mas é considerar que o conteúdo será repetido muitas vezes, mas de diferentes formas, tá? Aqui na sequência a gente tem que esses sujeitos enfatizam a questão do respeito e que essa escola, mas é um respeito que a escola seja respeitada, tá? O quanto que a nossa escola hoje ela é enredada em um discurso que tenta de certa forma desconstruir o trabalho que é realizado. Tá? E seja valorizada e respeitada pelas pessoas. Os alunos dizem isso. Eles enxergam que muitas vezes eles percebem que os professores não são respeitados. E eles indicam que assim, se o meu professor não é respeitado, como é que ele vai fazer um bom trabalho? E isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Na sequência, os alunos indicam o seguinte, ó: um dos aspectos que diferenciam as opiniões dos alunos e alunas, porque eu fui olhar também, será que o discurso do aluno é diferente da aluna? É o fato de que apenas os rapazes indicam a escola como um local ruim e pouco atrativo, tá? Aqui eu chamo a atenção que, assim, quando eu olho para o período noturno, há um equilíbrio entre o número de homens e mulheres participantes da pesquisa, mas o porquê que para esses rapazes, e isso eu gostaria de ter aprofundado na minha pesquisa, eu não tive tempo, por que para esses alunos a escola é um local pouco atrativo? O que faz? Tá bom? E na sequência, assim, algumas pistas, eu penso não só para os rapazes, mas para os alunos de forma geral, é a desvinculação entre o ensinado e aquilo que eles vivenciam quando ingressam no mercado de trabalho ou quando eles saem da escola, tá? E isso é uma coisa que aparece no discurso desses sujeitos com muita força no ensino regular, bem menos, eu diria muito menos por conta do trabalho desenvolvido na escola de ensino integral, tá? E, gente, assim, não é uma crítica isso que eu estou fazendo, são modelos diferentes. Eu preciso entender a fala dos sujeitos nos espaços em que elas são produzidas, tá bom? Na sequência, nós temos assim, que o aluno indica que ele percebe, quando ele fala dessa desvinculação, que o ensino é fraco, é uma coisa vaga. Por quê? Porque como é que eu auxilio esse sujeito a perceber qual é a função daquele conteúdo aplicar na vida prática dele? E aí eu retomo no início do nosso diálogo. Eu fui esse aluno, eu passei por uma escola que não me ajudou a construir esse sentido. Eu tinha bons relacionamentos com os meus professores, mas ainda assim eu tinha dificuldade para falar assim: nossa, mas por que eu estou estudando isso? Gente, me perdoem assim os professores de matemática, eu admiro vocês têm um conhecimento que eu olho e falo: uau, um dia entenderei o que eles dizem, mas eu não entendia. Tá? E aí, isso é o importante, porque assim, muitas vezes é fraco, não porque o conteúdo não seja trabalhado, mas porque ele não veja, e isso é o que eles indicam, vinculação com a atividade cotidiana dele. Tá? E isso é uma tarefa muito complexa, principalmente nesse momento que nós vivemos, onde assim, tudo é muito rápido, o acesso à informação é muito rápido. E nós temos como protagonistas nesse processo de ensino que sermos aqueles que orientam os alunos a criticarem aquilo que eles estão recebendo, tá? Que eles questionem. Eu falo muito mais do que dar boas respostas, eu diria isso naquela época. Então, eu acho que estudar me ajudou a pensar muito isso. A minha orientadora não saberá que eu não estou mentindo. Ela me trazia muito mais muito mais questionamentos do que respostas, tá? E eu acho que a gente precisa levar os alunos a serem bons construtores de questionamentos, porque dá muito trabalho construir uma boa pergunta. Na sequência, a gente tem que a construção desse espaço escolar é uma coisa conjunta.
A aluna diz, quem faz a escola ser melhor são os alunos, os professores e até mesmo as tias da faxina e os que ajudam a preservá-la. Ou seja, olha a percepção que esse sujeito tem. A gente pode até falar, em algumas escolas os alunos têm um comportamento que não ajuda a preservar. Se eu faço essa transposição para o ensino integral, e mesmo nessa escola de ensino regular que eu participei, os alunos se sentiam corresponsáveis pela preservação daquele espaço, por conta do trabalho que a direção tinha empreendido, por conta de todo o envolvimento que ela buscou construir com a comunidade interna e externa dessa escola, tá? Dito isso, a construção conjunta desse espaço, nós temos também o ensino médio, como aparece a seguir, como uma etapa final, tá? É uma fase da vida, eles enxergam assim, e isso que eu acho que dói bastante quando a gente ouve. Perdemos anos da nossa vida aprendendo algo que não terá utilidade, tá? De certa forma, da forma como ele viveu aquele processo, essa é uma verdade para ele. Tá? A gente não pode desconsiderar, lembrando, isso aqui são falas desses alunos. Ele, talvez se fosse em outro momento, ele dissesse uma outra coisa. Uma coisa que me chamou a atenção, que é, esse aluno que sai quando ele volta, como está na fala do aluno Francisco, ela indica o seguinte, o retorno traz dificuldades, que assim, a escola oferece o essencial, em termos de conteúdo, ele indicando, ele tinha naquela época 24 anos. Mas ele disse uma coisa que eu acho que tem que ser olhada com cuidado. Aquele aluno que volta, ele já passou um tempo fora desse processo de escolarização. Como é que a gente vai fazer essa reintegração? A gente fala tanto em integração daquele aluno que tem alguma dificuldade, mas esse aluno não tem uma dificuldade cognitiva ou física, mas ele está fora dessa cultura escolar. Como é que eu vou integrá-lo? Como é que eu trarei ele para dentro dessa escola? E na sequência, pensando nisso, olhando para os alunos do ensino noturno, o que eles pontuam é, como é que essa escola ajuda os alunos que estão trabalhando? Tá? Eu lembro de relatos de alunos, isso no período de observação não são respostas dos questionários que eles diziam. Quantas vezes na outra gestão, quando era o outro diretor que estava aqui, a gente chegava às 7h05, o portão já estava fechado, o professor só deixava entrar depois do intervalo. Depois, quando acabasse a primeira aula, desculpa. E aí eu falo, será que essa comunidade conhece os seus alunos? Como é que eu faço essa integração? Se eu quero que o aluno permaneça, a gente já lutou tanto para garantir o acesso, agora eu acho que a luta é garantir assim, a permanência desses sujeitos. Tá? A gente pensando nessa questão do retorno e das dificuldades, os alunos apontam a necessidade de melhorias na oferta de recursos tecnológicos para o desenvolvimento de algumas atividades. E aqui, quando eu digo recursos tecnológicos, não são apenas os recursos tecnológicos digitais. Quantas pesquisas nós temos que indicam realidades que muitas vezes o aluno não tem uma carteira para trabalhar, uma cadeira para sentar. Tá? Tecnologia pensa assim, não apenas é digital, precisa ter internet, precisa ter computador, tudo isso. Pensemos no nosso processo, tá? Foi um outro momento. Nós aprendemos sem os recursos tecnológicos digitais. Tá? Eu sou da época do mimeógrafo, gente. Eu não sei se alguém aqui conhece mimeógrafo. Acho que não, porque é um povo muito jovem. Mas são recursos que auxiliaram por muitos anos. Tá? Eu não sou partidário daqueles que dizem assim, vamos dar computador para todo mundo que todo mundo vai aprender. Não, precisa de nós, precisa do humano para fazer esse diálogo dessa tecnologia para esse sujeito, para que ele não seja engolido por esse processo, tá bom? Passado isso, eu quis pontuar para vocês no resultado da pesquisa 1, o que esse sujeito deseja fazer depois que ele concluir o ensino médio. Porque assim, dos 117 sujeitos que responderam, 65 querem fazer uma faculdade, tá? 24 já querem ingressar direto no mercado de trabalho, isso naquela época. 3 queriam fazer vestibular. Um aluno queria fazer curso de línguas e me chamou a atenção, porque na época tinha um projeto na escola que oferecia curso de idiomas para os alunos. E eu falei, gente, mas esse aluno não conhece... Mas não tive oportunidade de depois interpelar o aluno assim para saber se ele não sabia que a escola já oferecia isso. Que isso é importante também, como é que a gente comunica para o outro aquilo que a gente desenvolve. E eu só coloquei o asterisco, gente, em faculdade vestibular, porque assim, esses alunos trazem um sentimento de que eles não entraram numa universidade pública, embora eles tenham cursado a vida inteira deles numa escola pública. E o discurso deles eu fiz a escola pública porque eu não precisei pagar, tá? Porque era que eu podia ingressar.
tá? Não tinha um processo seletivo, ela é obrigatória, eu pude entrar. Agora, se eu quiser entrar numa faculdade, eu preciso trabalhar, tá? E muitos desses alunos não conhecem, não identificam qual é o processo, qual é o caminho para ingressar no ensino superior. Me chamou a atenção isso porque, assim, os 3 que indicaram que querem prestar vestibular é porque eles querem ingressar na universidade. Mas os outros acham que é um processo direto. Tá? Eles dizem isso, terminando eu já quero entrar direto na faculdade. A resposta deles dá essa impressão de que não existe um intermediário hoje para o ingresso no ensino superior, que é esse vestibular. E outra coisa também que chama atenção, na época nós já tínhamos o Enem, que é assim, eu vou entrar numa universidade porque eu vou prestar um bom Enem. Eu vou fazer o Enem e espero ter uma nota boa para entrar numa universidade, mas ainda assim uma universidade particular, não uma universidade pública. Tá? Só para compartilhar com vocês esse resultado. E assim, considerações parciais dessa pesquisa 1 é o seguinte: a instituição escolar ainda, eu digo ainda, pensando assim, hoje em 2020, ela ainda é vista como o espaço de obtenção de conhecimentos essenciais, capazes de auxiliar na solução de problemas cotidianos e de preparação para a vida adulta. Tá? É muitas vezes na escola que esse aluno vai buscar um interlocutor para discutir problemas que, por exemplo, ele não consegue discutir em casa. Que ele não encontra alguém dentro de casa para discutir dúvidas, problemas que ele encontre sobre como é que, por exemplo, eu já vi aluno conversando com o professor, como é que eu vou participar de um processo de uma seleção amanhã, como é que eu devo me comportar, como é que eu vou... Isso é interessante, eles têm uma clareza muito grande de que eles precisam aprender outros comportamentos, outras linguagens, e a escola é o espaço ainda, por mais como eu tenho apontado no início, que eles procurem o curso técnico, mas eles acreditam nessa instituição e nós acreditamos também, senão não estaríamos aqui trabalhando, tentando entender, propor caminhos, porque não existe só um caminho, tá? Uma rede muito grande para falar assim, só tem uma forma, só tem um caminho. E isso também, gente, assim, é uma coisa muito reduzida, porque assim, foi uma escola no ensino médio, foram 2 escolas no ensino integral. E isso dá pistas do que pode acontecer em outros espaços e ser um potencializador. Como é que a gente pode aumentar essa discussão, problematizar isso, tá? Considerando os resultados da pesquisa 2, foram 3 os questionamentos que eu me fiz naquele momento. Considerando que a maioria deles tem uma larga trajetória no ensino regular, qual é a percepção que os sujeitos participantes do PEI, que é Programa de Ensino Integral, possuem sobre essa nova experiência? Era um programa novo, estava começando. O que, na visão desses atores sociais, estou aqui pensando todo mundo, o aluno e todos os profissionais da escola, diferencia esse programa da escola de ensino regular. E o que eles aprendem nesse espaço, tá? Esses foram os 3 grandes eixos que moveram a minha pesquisa, a minha ida para essa escola de ensino, de ensino integral. E o que a gente tem, tá? Eu vou começar com a fala do diretor Pedro, que é a escola São Pedro, na verdade, que ele diz o seguinte, é uma fala que me marca muito, porque eu acho que traz bastante assim, quem é o diretor? Uma escola sem diretor, sem uma liderança, tem pouca chance de sucesso. Tá? E ele diz o seguinte, hoje, na escola de ensino integral, o aluno percebeu que ele pode dialogar com o professor e, ao mesmo tempo, criticar a aula dele sem ofendê-lo. Tá? Essa é a fala de um diretor, gente. Nas 2 escolas, os diretores, eles deixavam as portas da sua sala abertas, para que qualquer um pudesse entrar. E assim, a gente pode imaginar, nossa, virava um caos. Não, o aluno sabia que se ele precisasse conversar com o diretor, ele poderia. Mas ele não ia para a sala da direção levar problema que ele tinha com o professor. Por quê? Porque o problema com o professor, ele resolvia com o professor. Era por meio do diálogo. Esses 2 espaços têm uma característica comum que é assim, as gestões incentivam o diálogo entre todos os atores. Tá? E com a comunidade externa. Os 2 diretores disseram, eu não consigo desenvolver muita coisa aqui dentro da escola se eu não tiver a comunidade comigo. Tá? Eles dizem o seguinte, esse projeto, o Programa de Ensino Integral, viabiliza uma ressignificação do espaço.
tá? E do papel que cada um deve desempenhar. Existe uma valorização do espaço escolar e do reconhecimento das relações humanas, buscando o aprendizado de si e do outro. Esse aprendizado, essa valorização das relações humanas, ela é muito importante porque ela indica o seguinte: eu aprendo a olhar para esse sujeito porque eu tenho tempo. Tá? Eu tenho condições de estar trabalhando com ele de uma forma respeitosa, eu tenho condições de trabalhar com ele de modo a conhecer quem é esse sujeito. E, na sequência, participou também uma coordenadora da Secretaria de Educação, e ela traz uma fala que é interessante, que assim, esse programa, ele é um bom termômetro para medir as relações e ouvir o aluno, tá? Procurando saber o que ele pensa das disciplinas, porque o PEN ele traz uma coisa que é importante, que é assim, você tem as disciplinas curriculares, mas a mesma equipe que desenvolve as atividades no contraturno é aquela que trabalha as atividades curriculares, tá? Os componentes curriculares. Você tem as disciplinas eletivas, você tem os clubes, você tem outras coisas acontecendo com esses atores como protagonistas, tá? E ela valoriza isso como uma forma muito positiva, porque ela também conversa, ela também recebe. Eu acho que isso me desconstruiu um pouco aquela relação na minha época, quando eu era aluno, por exemplo. Quem era o diretor? A gente sabia que ele existia, mas onde estava? Eu, como aluno, nunca ouvi na escola, tá? E aí vocês podem considerar, também nunca precisei ir para a sala dele, porque tinham colegas meus que conheciam esse sujeito na escola. Quando a gente pensa nesse espaço, eu trago a fala da aluna Leandra, porque assim, ela está no ensino médio, lembra que eu falei que o aluno reconhece a escola como espaço para a construção do projeto de vida dela? E ela fala, nesse espaço, nessa escola, se você entende qual é o propósito do projeto, você se engaja. Você vai querer participar, você não vai ficar fora dele. Porque assim, qual é o motivo de resistência, muitas vezes, para profissionais e para esses alunos? Não conseguir entender o que está sendo pedido, tá? Não conseguir perceber que, assim, eles são parte fundamental desse processo. Se eu não reconheço, a sensação que dá, igual eu falei no começo, se eu chegasse aqui usando, porque fulano diz isso, cicrano diz aquilo, à luz da teoria XYZ, tá, tudo bem, eu não estou nivelando por baixo. Eu estou colocando de uma forma que traga o que é essencial. O que é essencial nesse momento? Mostrar, apresentar uma realidade pelo olhar naquele sujeito que é o nosso protagonista ali dentro, que é o aluno. E eu vou trazer uma coisa que, assim, o foco do programa é o protagonismo do aluno. Mas uma coisa que me encantou foi perceber nesse projeto a transformação nos profissionais. Tá? Porque esse projeto, como está no próximo slide, diz o seguinte, ó, são oferecidas condições materiais para que esses profissionais desenvolvam os projetos. Isso é percebido pelo aluno e pelo professor. Tá? Os jovens são comprometidos e a escola se torna um espaço de socialização e aprendizagem. Como a gente vê na sequência, os alunos sentem-se responsáveis pelos colegas mais novos. Tá? Quem participa do PEN sabe que existe o acolhimento. Os alunos que participaram inicialmente, eles recebem os novos alunos e eles dizem, é maravilhoso você fazer alguém sonhar com você. A aluna diz isso, tanto no fundamental quanto no ensino médio. Ela falava assim, é muito interessante você ver que você pode ajudar o outro a sonhar, você pode construir com o outro uma relação para que ele perceba que, olha, isso aqui é seu, você tem que cuidar. Eu estou aqui cuidando, mas você também tem que cuidar. Você tem que ouvir o professor. Antes de só criticar, vamos conversar. E é legal como eles mostram assim, quando chegam novos alunos, o trabalho que eles têm nesse acolhimento. Não é só para o professor, para o diretor, para os outros acolherem. Eles se veem como responsáveis. Tá? Aqui eu trago um autor, o Juarez Darrell e o grupo dele, que diz assim, que essa escola, quando a gente pensa na educação integral, no ensino integral, é pensar em relações de proximidade, tá? Não é garantir apenas a permanência o dia inteiro do sujeito na escola, mas é construir relações de proximidade. A aluna Leandra traz, que a gente vê, acolher é algo que para ela é prazeroso. Tá? Ela se sente parte do processo, porque ela percebe que assim, ela vai ter reunião com a direção, ela vai ter reunião com os professores, ela precisa entender o que é esse programa para discutir, para apresentar para os colegas. Tá? Ela pontua o seguinte, que a gente vê no próximo slide. Os alunos valorizam os profissionais.
tá? Gente, fica tranquilo, vocês receberão essa apresentação, tá? Eu não tô lendo, meu foco é só destacar o que tá em negrito, tá? Porque eu vi com o outro, um monte de coisa, mas é a construção, tá? Os alunos valorizam os profissionais, e valorizam mesmo. Quantas vezes eu vi aluno conversando com o professor, discutindo com o diretor e a vice-diretora, por exemplo, a construção do projeto de vida. Eu falei, gente, é um programa que integra. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava e discutia isso. Como é que eu olho para essas características e tento transportar isso para o ensino regular? Tá? Tem a aluna Magali que ela fala o seguinte, eu achei o máximo isso, gente. Que ela diz assim, o clube que eles desenvolvem não tem professor, não tem diretor, não tem nenhum adulto para controlar. Olha que interessante, o adulto é visto como aquele que controla. E aí ela fala, é o aluno que cria. Porque assim, o que é desenvolvido neles? Autonomia e responsabilidade. Para quê? Porque eles percebem que aquilo que está ali dentro sendo trabalhado com eles é algo que vai servir efetivamente para cumprir o que a legislação preconiza, para vir em sociedade. Eles já vivem em sociedade, gente. Mas é interessante perceber essa transformação no discurso. Isso que eu estou fazendo aqui vai me ser útil lá para fora. Tá? Tem uma fala que eu trago do documento que indica as orientações, que traz as orientações para essa escola de ensino integral, para o programa de ensino integral, que é o seguinte: a gente fala tanto em tecnologia e ele pontua. As novas da tecnologia da informação e comunicação vêm contribuir com a formação do jovem. Tá? Elas não está aqui que ela é a responsável. Por quê? Porque você tem um profissional que está ali para se utilizar dessas ferramentas nesse processo de mediação, nessa construção do conhecimento com o outro. Tá? Ou seja, eu não jogo só para um, eu jogo com todos, eu preciso. E isso depois de muito discutir, de muito pensar a respeito. Tem uma fala da professora, gente, só para compartilhar, que também eu acho que é significativa para mostrar assim, quando a gente percebe sentido naquilo que a gente está fazendo, a gente acredita, ela diz assim, eu estava acomodada. Eu nem preparava mais a aula porque já sabia que ia ser no regular. Que ia ser no regular e no ensino regular, tá? Todos os professores participam de um processo para ingressar nessa escola e todos eles tiveram a grande parte da trajetória no ensino regular. Percebe? Ela sai dessa sensação de cansaço e de desânimo para dizer assim, lá eu me sentia como um nada. Tá? Era ano após ano sempre a mesma coisa. E quando ela ingressa no ensino integral, nesse programa de ensino integral, ela fala, mudou minha perspectiva. Aqui eu tenho muito mais trabalho, ela diz isso. É muito mais, eu sou muito mais exigida. Mas eu faço sem reclamar. Por quê? Porque eu vejo o resultado do meu trabalho na forma como o meu aluno está respondendo e no tipo de troca que eu posso ter com os meus colegas. É importante perceber o que a gente tem no próximo slide, que assim, os profissionais das duas escolas indicam que é fundamental condições de trabalho. Tá? E essas condições de trabalho são, lembra que a gente falou lá no regular da primeira parte da primeira pesquisa e agora na segunda? É fundamental ter condições para que a gente consiga desenvolver qualquer atividade. Tá? E eu acho que é um ponto positivo que precisa ser ressaltado no programa de ensino integral. A escola ela é reestruturada para receber esses profissionais, para receber esses alunos, tá? Tem todo eu não sei hoje como está no ensino regular, tá, gente? Eu estou falando muito com base do que eu estudei naquela época, no meu doutorado e no meu mestrado. Mas fundamental condições, tá? Eu trago uma outra fala da professora coordenadora geral da Escola São Pedro, que ela diz assim, ela sempre acreditou nas relações e a gente discute muito se a escola tem que cuidar, como é que é isso. Tem o professor José Carlos Libânio, que é da PUC de Goiás, que fala assim, é uma escola do conhecimento ou uma escola do conhecimento? E aí ela fala assim, a gente tem que ter cuidado com o aluno, mas não por entender que ele é incapaz de superar as dificuldades, mas é perceber os sinais que ele manda, tá? Eu tenho o sinal do que é falado explicitamente, eu tenho aquele sinal do que é dito, mas eu tenho o sinal do não dito também. Como que eu vou... Como é que eu digo assim? A gente discute tanto isso hoje em dia nas relações de ensino online, que a gente não tem um aluno ali na nossa frente.
Mas quando a gente tem aquele sujeito de carne e osso na nossa frente, como que a gente lê esse sujeito? Como é que a gente interpreta? Aí vocês podem pensar assim, o Rafael é doido, gente. Na minha sala tem mais de 30 alunos. Como é que eu vou ler mais de 30 alunos? Aí eu penso assim, mas será que são os 30 que agem da mesma forma? Como é que eu coloco esse grupo para trabalhar em conjunto? Tá? Porque assim, gente, é trabalho coletivo. Se todo mundo diz o professor tem que ser um coletivo unido, os alunos também precisam perceber que eles fazem parte desse coletivo e trazer eles para a discussão. Lembra que eu falei agora há pouco? O aluno percebe que ele pode criticar, como disse o diretor, sem desrespeitar. E isso é fantástico quando você vê o aluno questionando. Mas, professor, tá lá na porta que a gente tinha que ter aprendido tudo isso, porque os professores compartilham o plano de aula deles. E a gente não aprendeu. Quando é que a gente vai aprender? E o professor reconstruindo o caminho com eles, para mostrar, assim, as modificações que foram feitas, todo esse processo. Eu acho que o processo uau, é encantador. De novo, eu peço desculpas se eu estou muito apaixonado pelo programa. Tá? Na sequência, a gente tem ali, ainda com a PCA Suzana, que ela diz assim, em uma escola regular, o aluno não tem voz. E isso era uma coisa que incomodava bastante ela. Eu vi muito aluno reivindicando melhores aulas. Ela era coordenadora na escola de ensino regular e agora é professora coordenadora de área nessa escola. E ela fala assim, que ela se sentia mal. Eu acho que isso ela relatou que teve uma época que ela chegou a adoecer, porque ela não tinha condições de atender as demandas desses alunos, porque ela não conseguia construir um coletivo docente, porque os professores, um dava uma aula de manhã, outro dava uma aula à tarde, e era complexo para reunir esse grupo. E aí a gente pensa, como é que eu posso pensar em condições hoje, utilizando esse recurso que nós temos, assim, eu estou falando com pessoas em municípios que eu nunca fui na minha vida, tá? É importante a gente pensar isso, o aluno tem voz, e mais do que voz, ele tem meios e caminhos diferentes para se comunicar. Não é só aquele aluno que a gente vê muitas vezes na mídia que é violento. Não, o aluno ele é alguém que quer participar. E se a gente convidar, eu acredito que ele participa, tá bom? Como resultados, na sequência, a gente tem o seguinte, em muitas escolas, diz a aluna, a gente não tem a oportunidade de chegar, sentar e falar com o diretor, porque a gente tem aquela visão de que o diretor é um carrasco, o diretor não vai me escutar, o diretor é bravo. E aqui não tem isso. E aí eu repito o que eu disse anteriormente. As portas ficam abertas, e mais do que as portas abertas, esses profissionais nessas escolas de ensino integral, eu achei o máximo quando eles compartilharam comigo e falaram assim, aqui eu tenho dentro da minha agenda, os alunos sabem. Eles podem marcar hora para conversar comigo, porque assim, não é, eles têm as outras atividades, mas tem momentos. E eles sabem quando isso pode acontecer e eles usam o direito deles. Isso que eu achei um máximo. Eu falei, uau, é garantido, tá lá. Precisa ter planejamento, precisa ter intencionalidade desses sujeitos, tá? Porque eu falo, o que é específico da nossa função do fazer pedagógico? A gente não trabalha aleatoriamente, eu acordei hoje, eu quero fazer tal coisa. Não, tem uma intenção. Nós temos um propósito com aquele conteúdo que a gente quer discutir. Pensa em quantas readequações foram feitas para tentar explicar para esses alunos o que está acontecendo, quantas transformações acontecem hoje na nossa sociedade. Do dia para o outro, a vida de todo mundo mudou, como muita gente brinca. Todo mundo rezou para 2019 acabar para chegar 2020. 2020 chegou. Nem bem meio março, a vida de todo mundo virou de cabeça para baixo. Como é que você explica para alguém esse tipo de mudança e como é que essa escola instrumentaliza esse sujeito? Uma das escolas, a de ensino fundamental, o diretor desenvolveu um projeto com os alunos porque os alunos identificaram vários problemas na comunidade. Em determinado momento, tinha um comitê de alunos do 9º ano e 8º ano organizado para levar uma proposta na Assembleia Legislativa. Tá? Eu participei nesse momento e foi assim, fantástico ver aquelas crianças, criança, adolescente, conversando com aqueles homens que têm o poder de cuidar da nossa cidade. Eu espero que tenha dado resultado, que eles tenham olhado para aquela comunidade com mais carinho e percebido que assim, essa nova geração que está chegando está atenta ao que está acontecendo e está cobrando. Tá? Na sequência, a gente vê que um dos pilares do PEN é a dedicação integral e a exclusividade à unidade escolar. Tá? E isso, gente, é fundamental para que os olhares sejam reconstruídos, para que as interações
ganhem um novo tônus, tá? Porque eu digo novo tônus porque assim, a gente vai passando o tempo, muitas vezes a gente vai ficando cansado, vai ficando desestimulado. Quando a gente ganha esse ânimo, a gente fala assim, o que que eu faço aqui? E essa interação, ela é fundamental. A transformação da percepção do olhar do professor para esse aluno e também desse aluno para os outros sujeitos que estão na escola. Como eu disse, ele se sente corresponsável por tudo que acontece ali. Eu não esqueço um dia que o menino começou a escrever na carteira, o menino atrás falou assim, você vai limpar isso aí agora, porque não foi você que limpou a carteira? Então você vai limpar. Ele saiu com o menino da sala, pediu licença para o professor, eles foram buscar papel e um produto lá para limpar. Eu falei, uau, acho que se fosse na minha época eu falasse isso, eu teria apanhado dos outros colegas da sala. Tá? Ainda na sequência, como resultados, o que, que nós temos? Que esses sujeitos interagem de uma outra forma dentro desse espaço e, fundamentalmente, como o meio interfere nessas aprendizagens e ressignificações do tempo e do espaço. Tá? Como esse meio construído de forma fragmentada pelos sujeitos dá uma resposta, e quando a gente tem os sujeitos interagindo e construindo laços, e gente, assim, só para apimentar, não quer dizer que seja um mar de flores, tá? Como dizem os colegas, tem dia que você chega e você não quer olhar para cada determinada pessoa, mas ainda assim o propósito maior da escola, que é promover um ensino de qualidade, não é perdido de vista. Tá? Não nos esqueçamos, são pessoas trabalhando com pessoas, são humanos trabalhando com humanos. Tá? E para finalizar, tá? Como última fala, eu trago o seguinte, como resultado das análises realizadas, que como os propositores e os executores das políticas educacionais incorporam aos processos de formação continuada os aspectos relacionais e o desenvolvimento de atitudes de gestores e professores, para que estes passem a ser vistos como protagonistas da sua ação. E aqui, gente, o que eu estou querendo enfatizar é o seguinte: não basta trabalhar para ter um aluno protagonista se eu não estiver trabalhando para ter um profissional da educação protagonista, um professor protagonista, um coordenador protagonista, e o protagonismo passa pelo reconhecimento do que é específico de cada um dentro da sua função, porque, como diz, eu gostei de uma fala de uma das professoras do PEI, que é assim, se o professor faltar um dia, a gente substitui, mas se ele começar a faltar muito, a gente vai ficar meio bravo, meio preocupado, porque assim, está atrapalhando o trabalho de toda uma equipe, tem todo um planejamento, tá? Incidentes acontecem, mas não trabalhamos com o fato de que o profissional vai faltar e vai ter sempre alguém para substituir. É um outro comprometimento que é construído. E, de novo, gente, isso demanda tempo, isso demanda investimento. E o investimento pessoal, não adianta dizer assim, hoje está A, amanhã eu quero que seja B. Não, as políticas precisam de tempo para serem implementadas, elas precisam de tempo para que elas cheguem nos sujeitos, para serem explicadas. Como eu disse, como a aluna disse, na verdade, não é o Rafael, se a gente entende o projeto, eu quero participar, eu estou dentro. Tá bom? E aqui, gente, eu finalizo com essa fala. No próximo slide eu coloquei a bibliografia que eu indiquei ao longo dessa minha fala. Tem outras. Eu estou aberto agora aos questionamentos. Eu estou muito ansioso, para falar a verdade, para saber assim, como que isso chegou em vocês, quais foram as inquietações, para que eu tenha elementos para falar assim, olha, Rafael, você não prestou atenção nisso, olha quanta coisa você deixou passar, para que a gente possa fazer junto. E, de novo, eu não teria feito isso se não fossem vocês. Se não fossem vocês aí do outro lado, abrindo a porta da escola e confiando de que é um trabalho sério que eu quis desenvolver, e eu espero ter contribuído um pouco com vocês nessa tarde, porque assim, o tempo é precioso e eu estou aqui no tempo de vocês, gente. Então, muito obrigado. E estou aberto aos questionamentos de vocês. Rafael Conde, professor doutor Rafael Conde, parabéns. Muito obrigada, realmente maravilhoso. Eu retornei, né, a transmissão falando o seu nome, porque muitas perguntas, né, chegaram logo no início da transmissão. Qual o nome do professor? Qual o nome do professor? Né? Professor doutor Rafael Conde. Pode ser só professor Rafael, pelo amor de Deus, tira o resto. É mais fácil, é muita coisa para lembrar.
Então, tá bom. Então, já acabei respondendo uma primeira pergunta aqui, que foi, né, o que pipocou. Então, assim, muitos agradecimentos pela sua fala. Eu gostaria de destacar aqui alguns comentários e algumas perguntas, né? Então, vou começar aqui com alguns comentários. Importante também, professor, nós contamos com 922 pessoas, né, profissionais da educação que estão nos assistindo aqui nesse momento, né, o que demonstra aí a relevância e a importância do tema, né, muito apreciado pelas pessoas. Nas interações do chat, nós tivemos muitos comentários, né, a professora Fabiana, ela coloca que há um grande impacto, né, também no ensino médio com essas novas mudanças, né, com o currículo novo, a reforma do ensino médio, e que os alunos, principalmente do segundo ano e do terceiro, embora eles tenham demonstrado o interesse do desejo dessa mudança, também se sentiam um pouco perdidos, né, não sabem muito bem como que isso vai acontecer, os professores também não sabem muito bem que tipo de orientação, né, eles podem dar. A professora Lourdes coloca que o tema, né, da sua pesquisa é muito relevante e também muito interessante, né? A professora Carla, deixa eu ler aqui. Ela faz uma pergunta aqui sobre a reprise, né? Então, essa aí eu posso responder, né? Então, a transmissão, ela acontece, na verdade, ao vivo, né? No canal do YouTube, canal oficial do YouTube, do Centro de Mídia, e depois fica disponível neste mesmo canal, tá? No canal Formação Continuada, no YouTube, canal oficial, tá bom? Deixa eu ver outro. Aqui, a professora Eliane, né, durante a explanação, ela coloca: eu conheço mimeógrafo, eu sou também, e eu também conheci bastante mimeógrafo, né? Somos contemporâneas. A professora Isabel, ela coloca que ela enfatiza que as mídias digitais atualmente são fontes relevantes de trabalho, né? Pois o mundo evoluiu muito e ela se vê agora com uma geração de alunos tecnológicos, né? Ou pelo menos que trazem aí dispositivos tecnológicos e fazem uso desse material. Então, ela coloca que trazer o lado positivo da tecnologia pode aumentar o nível de interesse também dos alunos, né? Depois eu gostaria também que o senhor pudesse comentar. Eu vou trazer mais um comentário aqui do professor Haroldo, né? Ele coloca que ele é da escola Baltazar Fernandes, né, de Sorocaba, e ele coloca, né, que cuidando do que é de todos, né, ajuda a despertar o protagonismo juvenil, né? Então, ele está comentando aqui uma fala importante, né, que é a conscientização também, né, de que aquele bem pertence a todos, né, e o exemplo vale muito mais do que palavras, muitas vezes. A professora Isabel coloca também que é importante salientar que temos alunos, principalmente do ensino médio, que trabalham, né, como já foi falado, e eles complementam uma renda familiar, né? Essa é uma questão bastante importante, muito pertinente, né, para alguns países como o Brasil. E nesse modelo de escola integral, ela acredita que, às vezes, infelizmente, esse público não é favorecido, né, por conta dessa questão do trabalho. Então, ela também pede aí um comentário. Tá. Sim, eu tenho o Daniel aqui que está me ajudando na compilação das questões aqui no chat. Um abraço, Daniel, muito obrigada. Né? A gente tem uma equipe aqui da EFAP que também nos ajuda a pegar as questões, né, do Centro de Mídia. Ele está me devolvendo um abraço aqui. Considere-se abraçado. Obrigado. Um abraço também. E eu tenho várias perguntas aqui, mas eu acho que a gente pode, pelos comentários, eu fiz um apanhado geral, acho que pode comentar um pouquinho, e depois eu volto com algumas questões, tá bom? Quer comentar um pouquinho, Rafael, por favor? Pode deixar. Pessoal, se eu não responder alguma coisa agora, eu me comprometo depois a trazer as respostas para vocês, porque eu acho que se gerou uma pergunta, é importante que seja considerada. Eu acho que eu vou começar pela fala da Fabiana para tentar entrar um pouco no que traz a professora, desculpa, a professora Fabiana, para entrar um pouco no que traz a professora Isabel, que é o seguinte: sim, nós temos agora, eu acho que desde 2019, várias reformulações propostas para o ensino médio. As escolas agora têm que pensar nas reformulações dos seus currículos, têm que pensar nessa questão de como formar, considerando esses itinerários formativos, e eu acho que é um trabalho hercúleo que tem que ser desenvolvido pela frente, considerando o seguinte,
esse ano, começou no ano passado, em 2019, a implementação em algumas escolas piloto. E nesse ano, de repente, todo esse projeto, de alguma forma, ele sofreu uma paralisação, porque outras demandas foram colocadas, não é que eles foram interrompidos, mas eu acredito que isso prejudicou um pouco. Não tem a paralisação, mas eu fico imaginando como desenvolver esses itinerários formativos, considerando o aspecto que traz a professora Isabel, que é assim, nós temos alunos tecnológicos. Eu tenho, assim, uma ressalva a fazer. Eu conheço muitos alunos dessa geração que são avessos à tecnologia, porque eles acham difícil. E o que eles acham difícil? Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente considerar. Usar a tecnologia como instrumento de construção de conhecimento. Porque é muito diferente você usar a tecnologia para acessar as redes sociais, conversar com os colegas, e usar essa mesma tecnologia para a construção do conhecimento. E aqui é uma coisa que é importante, me perdoe, eu acho que foi a professora Fabiana que falou. O quão complexo é você comunicar para o outro essas mudanças, você comunicar para o outro todas essas transformações que o ensino no qual ele está inserido vai passar, porque muitas vezes também é um desafio comunicar isso para o professor. Porque, de novo, quando a aluna diz que se faz sentido para mim, eu vou me engajar, como é que eu comunico isso para os professores para que eles percebam o papel deles dentro desse processo e fazer com que nós tenhamos um trabalho coeso? Tá? Eu trabalho como formador de profissionais de educação no ensino superior para atuar na educação à distância, para estabelecer a tutoria. E eu sempre digo para eles, se nós não tivermos um discurso alinhado, o risco que corre é daquela brincadeira de telefone sem fio. Chega uma hora que cada um está falando de um jeito. O que a professora Isabel traz é que sim, eu acho que a tecnologia não é danosa. Por muito tempo nós tivemos um trabalho em algumas escolas que assim, eu afasto a tecnologia como profissional da educação, mas eu abro um parênteses. Muitas vezes eu afasto porque eu não consigo assumir a pouca interação que eu tenho com aquele instrumento, tá? Eu participo do grupo de pesquisa da professora Vera Placo e nós fizemos uma pesquisa com os profissionais da rede do estado de São Paulo e olhando para alguns aspectos da tecnologia, nós ainda observamos uma relação muito utilitária desses recursos. Eu concordo totalmente. Tem um lado positivo, só que assim, desconstruamos aquele discurso de que a tecnologia substituirá o humano, ela não substituirá. A tecnologia ela vem como complemento. Olha como a nossa vida hoje seria outra se há alguns anos já, e eu acredito que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, já fosse desenvolvido o trabalho em muitas escolas, considerando o instrumento tecnológico como meio e não como fim. Tá? Eu preciso considerar quais são as potencialidades desses recursos na comunicação de uma ideia. Quando a gente pensa nessa questão do hibridismo do ensino, como é que eu posso considerar isso? E aí eu olho para a realidade. Como é que eu posso pedir para o meu aluno desenvolver uma atividade? Às vezes na casa dele, ele não tem computador, não tem um celular. A gente vê quantas ações estão sendo desenvolvidas hoje em dia para fazer com que os alunos consigam ter um celular com internet para conseguir acessar o conteúdo. Acho que assim, são muitos os desafios para a gente considerar. E tem um outro desafio que a professora Isabel também traz, que é o seguinte: o ensino integral ele tem muitas coisas boas, mas pensemos naqueles municípios que tem, assim, são quase 1.000 pessoas aqui nessa sala hoje, né? Eu falo que minha sala é o máximo, assim, ela é imensa, ela não tem limites. Mas dentro desse espaço, quantas escolas tem só um município? Como que eu vou pegar uma escola que deve atender, às vezes, 400, 500 alunos e transformá-la numa escola de ensino integral para atender a todas essas necessidades? Qual é o tamanho da infraestrutura? Tá? Eu acho que, assim, a problemática que você traz é muito importante porque o aluno trabalhador, ele não é contemplado por essa questão da forma como está o ensino integral hoje estruturado no programa de ensino integral. Mas uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista é assim, eu lembro que eu aprendi isso na minha graduação, a professora falava, não olhe para a teoria achando que ela vai responder o problema que você tem hoje. Muitas teorias foram construídas assim,
anos, muitos anos atrás. Mas olhe para a teoria, por isso que é tão importante esse diálogo da escola com a academia, para que a gente pense assim, se eu não sei a problemática de vocês, como é que a gente vai poder pensar juntos? Mas se for só de um lado pensando e do outro, que elementos eu tenho dentro desse ensino integral que pode ser incorporado e adaptado para esse aluno que está no ensino noturno? Gente, eu acho que é utópico pensar na realidade brasileira, na educação básica, principalmente o ensino médio, sem o ensino noturno. Muitas pessoas serão convidadas a sair da escola, porque assim, ela não pode parar de trabalhar. Nós temos uma realidade social que demanda o investimento de energia dessas pessoas. Assim, quem trabalha ao longo de todo o dia e depois à noite vai para a escola, eu suponho que esteja um pouco cansado. Eu lembro que na época que eu fazia o ensino médio, eu trabalhava das 8 às 17. Tá? E eu ainda tinha o privilégio, eu conseguia passar em casa, tomar um café e ir embora para a escola. Mas quantas pessoas saem no transporte lotado para chegar nessa escola? Eu acho que isso é fundamental, até mesmo para a gente pensar assim, não é uma escola apenas que acolha, mas é uma escola que instrumentaliza esse sujeito, pensando assim, temos todos esses recursos à nossa disposição. De que forma que isso pode ser trabalhado considerando essa realidade? Tá? Eu lembro na escola de ensino integral que eu fiz a pesquisa que do lado eu tinha uma escola que era de ensino regular. Gente, pareciam dois mundos distintos. Por quê? Porque são duas realidades distintas, são demandas. Às vezes a escola no mesmo bairro, ela tem, às vezes não, a escola às vezes no mesmo bairro. Parece que são mundos diferentes pelo público que ela recebe, pelas demandas que chegam, que são levadas para elas pelos alunos, pelas famílias. Isabel, eu espero que eu tenha contribuído um pouco naquilo que você pergunta do lado positivo da tecnologia, e eu penso sempre que a tecnologia ela é um meio, tá? E não um fim, porque se eu enxergar ela como um fim, basta, você dá lá o computador, dá o dispositivo para o aluno e ele vai aprender, só que ele não vai. Ele vai ficar dando muita cabeçada. Eu conheço muita gente jovem que fica e tentemos não estereotipar, gente. Eu digo isso pensando assim, se eu olho para aquela geração mais velha, dizendo assim, não somos nativos dessa geração tecnológica, nós somos migrantes, chegamos depois. Gente, tem muita gente que eu conheço que tem 70 anos e vão embora para cima que dá um show, que faz assim miséria quando pensa em trabalhar com os recursos em termos de aplicação. Mas um risco que a gente não pode correr é de fazer uma transposição para o ambiente virtual, porque ele tem as suas características, as suas peculiaridades, como se fosse uma aula que a gente dá no ensino presencial. Tá bom? Eu acho que eu gosto muito dessa discussão por questões profissionais, eu trabalho com isso. Eu sei o quão complexo é, eu imagino assim, os desafios que vocês enfrentam nesse momento para, utilizando essas diferentes plataformas, recursos digitais, desenvolverem a atividade profissional de vocês. Tá bom? Tem mais alguma coisa que a gente pode aprofundar? Oi, Rafael. Acredito que sim. A gente está com o tempo aqui. Realmente a gente não tem muito, infelizmente, né? Que meu reloginho está apontando aqui que já está acabando o horário. Mas eu vou tentar destacar daqui. Eu tenho muitas perguntas, né? E muita gente agradecendo, dizendo que foi muito válida, né? A apresentação de hoje, né? Muita gente também parabenizando a sua apresentação. Fala muito bem, fala com clareza, né? O pessoal tem gostado bastante, né, da sua fala, né? Uma excelente formação. Né, eu já passei o nome do apresentador, já falei. Eles perguntam aqui. Olha, eu tenho uma pergunta que eu acho que você poderia ajudar a esclarecer um pouquinho. Ó. Acho que durante a apresentação, né, ele ficou com uma dúvida com relação ao professor João Paulo, entre educação integral, ensino integral e escola de tempo integral, né? A gente percebe que a rede ainda faz alguma confusão com relação a esses termos, né? Acho que seria interessante poder comentar também, mas aí rapidamente. Tem uma outra questão também, a professora Gil, se ela coloca, professor, o senhor acha que estamos preparados para trabalhar nessa perspectiva do ensino integral? Né? O que a gente trabalha no ensino médio atende o aluno para o vestibular, né? Muitas vezes está focado para o vestibular, né? E de que outra forma, ou de que modo esse professor também pode ampliar esse conhecimento e também ajudar esse aluno. Então, acho que são duas questões
que eu penso que podem estar juntas, né, amarradas, porque há uma conexão entre elas, né? Eu vou passar a palavra, né, para que o senhor possa responder, e também pelo nosso tempo, também rapidamente, infelizmente, mas penso que numa próxima oportunidade, né, e certamente teremos, né, se correr tudo bem, para que a gente continue a nossa apresentação. Por favor, professor. Tá ótimo. Eu vou só pedir uma gentileza. Sim. O professor João Paulo disse escola integral, ensino integral e tempo integral? Isso, ele está com uma dúvida com relação aos termos, né? Escola integral, ensino integral e escola de tempo integral. Tá certo, então. Então, eu vou começar pela sua pergunta, João Paulo, e depois eu passo para a pergunta da professora Gilce. Tá? Pensa o seguinte, as palavras trazem consigo uma intencionalidade. Quando a gente pensa em todos esses termos que são utilizados, eu vou focar em dois que, assim, educação ela é algo muito maior. A educação engloba, de certa forma, todos esses processos que são desenvolvidos. Mas eu tenho dois modelos, de certa forma, que eu vou focar, que assim, eu tenho de um lado a escola de tempo integral, e aqui eu estou falando de uma forma bem rasa, tá? A gente precisaria de mais tempo para discutir, para verificar, assim, os pontos de cada um desses programas. Mas na escola de tempo integral, eu tive uma estrutura que privilegiou a permanência desse sujeito na escola, a expansão do tempo. E essa é uma discussão que é feita há muitos anos. Desde a década de 30, quando a gente pensa em educação integral. Educar o sujeito integralmente é efetivamente prepará-lo para a vida em sociedade. Não apenas, a professora Gilce traz um apontamento que é fundamental. A escola prepara, muitas vezes, pro vestibular. E eu vou ficar feliz se preparar mesmo, assim, para esse momento da vida desse sujeito pro vestibular. Tá? Porque, assim, são muitos conteúdos, são muitas coisas que precisam ser discutidas. E se a gente pensa, por exemplo, professor João Paulo, uma educação integral preparada apenas para o vestibular, não é uma educação integral. Tá? Ela é uma educação que tem um foco específico, preparar para que o sujeito dê prosseguimento aos estudos em outras etapas, seja no ensino superior, seja na educação técnica, em algum outro espaço. Quando a gente pensa na educação de tempo integral, foca nisso, é a ampliação do tempo. Se eu penso no programa de ensino integral, o foco desse programa, se eu comparo com o programa de tempo integral, eu tenho toda uma escola que é reestruturada na sua base, no seu tempo, porque tem ampliação do tempo, mas o ensino, eu olho muito para esse profissional, para que esse profissional tenha garantido tempo para que ele se reúna com a coordenação pedagógica, tempo para que esse profissional se reúna com os seus colegas. Eu tenho professores coordenadores de área, por exemplo, tá? Para que esse ensino, o que é o ensino? O ensino é o que é o específico do professor. É esse profissional, é você que é responsável por ensinar. Por isso que eu fico muito bravo quando alguém fala assim, ensinar qualquer um ensina. Não, não é qualquer um que ensina. Nós estudamos muito para ensinar uma coisa para alguém. Tá? Nós somos profissionais do ensino, nós professores. Tá? Por isso que não é qualquer um que ensina, por isso que a gente estuda, por isso que a gente faz curso, por isso que tem formação continuada. E esse ensino integral é um ensino que olha assim para aquilo que está no currículo e para outras aprendizagens que precisam ser desenvolvidas. Por isso que assim, não é só ampliar o tempo, mas é oferecer aquilo que eu chamo no meu trabalho de condições imateriais. Tá? Você tem as questões salariais que estão envolvidas, mas se você não garante tempo para que esse sujeito deixe de correr de uma escola para outra, como que ele vai se envolver? Como é que ele vai conhecer quem são os sujeitos que estão ali dentro, tá? Isso é de uma forma bem simplista, mas sempre pensa nisso. Educação é um processo maior. Tempo integral, o foco naquele projeto foi uma tentativa, você amplia o tempo, e o ensino integral você foca em todos os atores envolvidos ali, com foco no protagonismo. Por isso que eu falei, os documentos falam muito no protagonismo do aluno, mas o protagonismo do docente, ele é visível, ele é tangível. E por isso eu disse, o que eu posso olhar para esse programa pensando assim, na escola de ensino regular? Como levar essa discussão para outros espaços? E pensando no que a professora Gilce falou, o ensino integral, gente, eu acho que seria utópico dizer assim, ele acontecerá em todas as escolas, eu acredito. Não, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão. O ensino integral, ele demanda recurso, ele demanda investimento, ele demanda tempo, tá? Ele demanda planejamento e ele demanda uma coisa que eu acho que é assim, vontade. Eu preciso ter vontade de querer participar desse processo. Porque pensa assim, no ensino regular, o professor sai
de uma escola para outra. Ele tem uma mobilidade que no ensino integral ele não tem. Isso muda, de certa forma, a própria docência que ele vai executar, porque ele está na mesma escola o dia inteiro, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Tá? Desenvolvendo os processos, vendo as mesmas pessoas, até isso precisa ser reconstruído. Como é que a gente vai olhar para isso e pensar, como os professores falaram? É muito bom, mas tem dia que a gente cansa, tem dia que a gente sente saudade. Tudo bem, mas vamos para frente. Como é que eu posso pensar isso? Como é que eu posso garantir para os professores do ensino regular a permanência dentro de uma mesma instituição, pensando em condições materiais para que eles consigam desenvolver as suas atividades com os alunos, como disse a professora Isabel, pensando que a tecnologia digital ela é positiva, mas não só para fazer uma transposição da aula presencial para o ensino, para a plataforma, para colocar slide aqui, fala, pá, sem interação. Tá? Eu, assim, se quiser depois tiver dúvida, no último slide tem meu e-mail, pode encaminhar. Todos vocês que quiserem encaminhar algum questionamento, eu estou à vontade. Isso é uma coisa que eu aprendi, é que a gente tem que ser respeitoso com aquela pessoa que está do outro lado. Então, pode encaminhar. Eu não garanto que se os 900 me mandarem e-mail, eu responderei no mesmo dia, mas com certeza eu vou tentar sistematizar para responder para todo mundo, tá bom? Muito bom. Professor Rafael, bom, nosso tempinho aqui, infelizmente, terminou, já tô aqui no meu pé, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença, agradecer imensamente que tenha aceitado o nosso convite, né, para participar dessa nossa série de diálogos, né, Educação e Pesquisa. O tema foi muito relevante, muito importante. Eu tenho muitos parabéns aqui no chat, né? A gente já conta com mais de 900 pessoas aí nos assistindo. Tenho ainda outras perguntas aqui que infelizmente a gente não vai ter tempo de poder passar, mas eu devo passar as perguntas e aí numa nova oportunidade a gente retorna, né? E relembro, né, que a transmissão ela vai ficar disponível como uma reprise a todos vocês, né, no repositório de vídeos do canal do YouTube do Centro de Mídia, tá bom? Então vocês podem rever essa participação e outras também, né? Meus agradecimentos mais uma vez muito especiais, né, em nome da secretaria aqui, do professor Rafael, né? Espero que ele aceite o convite de vir aí uma segunda vez, né? Estou fazendo um convite não, que vamos ver. Tomara que aceite sim, muito obrigada. Agradecimentos especiais também ao Daniel, nosso colega de FAP, que está dando apoio aqui no chat aqui também, onde, né, repassando aqui as questões e os comentários da nossa audiência. E a professora Silene, que teve um probleminha técnico, não pôde entrar conosco na bancada, ao vivo, né, mas ela nos acompanha e também participou ativamente aí da mediação também desse chat, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, né, e conto com vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.